Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Sem Pauta desta quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. É um prazer muito grande ter você aqui, meu amigo, minha amiga, ouvinte e telespectadora do programa Sem Pauta. A partir de agora, muita informação com entretenimento. Como nós havíamos já divulgado, hoje temos o quarto episódio. Falei como o Galvão Bueno agora, né? Quarto episódio do Pode Saúde, com a doutora Cristiane Godinho, que já está aqui já ao meu lado, né? Daqui a pouco já vou passar aqui a palavra para ela, mas antes disso aqui, queria já, como hoje é dia de saúde, né? Sei que o nosso WhatsApp vai bombar aqui, então, de antemão, vou colocar aqui o número para você participar conosco. Aliás, quem está nos vendo pelo Santa Portal do YouTube ou pelo Facebook do programa Sem Pauta, tá na tela, 99797-1077. Vou repetir, 99797-1077. Lembrando que estamos ao vivo aqui pelo Dial 107,7, o canhão de informação e entretenimento para as suas manhãs. Conosco aqui, sempre ao nosso lado, ele, a voz do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Tiago Paz. Bom dia! Bom dia, Rogério Amador, nossas convidadas, ótima quinta-feira para você também, ouvinte do programa Sem Pauta. Bora lá, hoje bora conosco lá. As Godinhos. Deixa eu passar aqui a palavra para a doutora Cristiane Godinho primeiro, que vai estar comandando aqui mais um Pode Saúde. Cris, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rogério, tava com saudade. Tava com saudade? Dá saudade, né, dá desse saudade, microfone, né? Dá saudade do microfone. Você bom fica dia, contando Thiago. os dias, né? Quantos dias, de verdade. Eu tava ansiosa para chegar aqui hoje. Legal. Eu tô Está aqui, seja bem-vinda. Vamos lá. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo hoje. Pode apresentar sua convidada. Eu quero apresentar a Camila Godinho. Godinho, minha prima, minha família inteira da saúde, capacitada. Ela é coordenadora da saúde da mulher na Praia Grande. Ela veio hoje para tirar todas as dúvidas dos ouvintes também, junto com o doutor Gaspar. Legal. Já aqui, doutor José Carlos Gaspar também conosco aqui. Atenção, mulherada! Não só mulheres, homens também, né? É interessante os homens escutarem. Os homens também precisam saber também. O homem não aqui. fala que não sabe como lidar com a mulher, que não entende a mulher. Hoje é o dia de começar a entender a mulher. Olha só a responsabilidade. Tiago Paz até tremeu na base agora aqui, ó. Rolou um silêncio. Atenção, homens, hoje é dia. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui, como a conversa sempre é dinâmica, eu vou fazer aqui um rápido intervalo comercial agora, logo no início aqui do programa, e no retorno a gente vai ficar sabendo sobre o tempo e aí a gente engata aqui a conversa sobre saúde, hoje aqui na quarta edição do Pode Saúde, aqui comandado pela doutora Cristiane Godinho. 2 minutinhos, a gente está de volta. Muito bem, de volta ao programa Sem Pauta desta quinta-feira, dia 21 de julho, aqui com a quarta edição do Pode Saúde. Eu vou pedir aqui pro nosso grande filósofo, narrador, locutor, que mais? Jornalista. Porteiro. Que mais? Bibliotecônomo. Tá certo. Tiago Paz aqui vai trazer aqui para nós aqui como que vai ficar o tempo nesta quinta-feira que parece, Tiago, que aliás a gente está olhando aqui, né, no 7º andar aqui no prédio aqui da Unisanta aqui, o dia parece estar bom, hein? É névoa, né? Parece ou não? Como já era previsto para hoje, névoa ao amanhecer é o que temos aqui na região nessa manhã de quinta-feira. Prenúncio de um dia de calor aqui na nossa Baixada Santista também. Não muito calor, mas em relação ao dia de ontem, também aos outros dias, teremos um dia mais quente aqui na nossa região. A máxima prevista para hoje é de 25 graus, segundo a Climatempo. Sol vai aparecer entre algumas nuvens e aí à noite o tempo firma ainda mais. Nesse momento temos 18 graus de temperatura. Rogério Amador. Muito bem, 7:08. Deixa eu dar só um recadinho aqui, rapidinho aqui, do meu amigo Fred Marins, o Frederico Marins, presidente lá da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Próximo sábado, não esse, o outro, dia 30, a associação promove o arraial da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Aliás, o último arraial do calendário oficial da cidade, né? Dia 30 de julho. Todos os engenheiros e arquitetos aí convocados, não só engenheiros e arquitetos, mas aí toda a população aí para participar aí dessa grande festa lá no próximo sábado, dia 30, lá na Associação Convites
já liberados e limitados, segundo o Fred, né? Ele pediu aqui, olha, anuncia lá, mas pede pro pessoal correr, porque os convites são limitados, né? E a festança vai ser boa, né? Então tá feito aqui, né? A divulgação aqui da festa, o Arraial da Associação de Engenheiros e Arquitetos, próximo dia 30, 20 horas, ali, aqui pertinho, aliás, aqui na rua Arthur Porchat de Assis, número 47, tá certo? Cris, quer aproveitar e apresentar aqui? Vou deixar para a Cris apresentar o nosso incrível convidado aqui que acaba de chegar. O nosso blogueiro acabou de chegar. Blogueiro? Peraí, não sabia. Quem é? Doutor José Carlos Gaspar, ginecologista obstetra. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu? Vamos tirar muitas dúvidas hoje e falar principalmente sobre endometriose. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Sem Pauta, desculpa. E é um prazer estar de volta aqui no programa. Eu tinha comentado com o Rogério, estava com saudade. Eu que agradeço e estou à disposição. Eu não sabia desse negócio do blogueiro. Eu também não. Não sabia, não? É o famoso da internet. Ah, o famoso da internet. Que beleza, hein? Que bom. Então, eu vou começar aqui perguntando para a Camila, porque ela é coordenadora da saúde da mulher na Praia Grande, correto? Sim, correto. Eu queria saber quando você assumiu a coordenação, qual eram os seus objetivos? Então, né, o município de Praia Grande, a gente estava até conversando antes, é um município que cresceu demais, né, nos últimos anos, vem evoluindo até em questão, assim, não só de estrutura, mas também em questão de população, né, é uma cidade que em número de habitantes em relação a Santos, né, que é uma das maiores aqui da região, nós estamos, assim, mais ou menos próximo, né, e a estrutura de saúde também aumentou demais e na verdade a gente tem um desafio em relação à nossa população, porque hoje a nossa população praticamente 100% dela, um grande número é usuária do nosso sistema de saúde, né, do nosso SUS, e isso gera diversos desafios, até porque a gente tem assim na nossa região muitas questões relacionadas à vulnerabilidade social, né? Então, esse nicho aí, a gente acabei começando o meu trabalho voltada para essa questão do apoio para essas mulheres, né? Então, um grande objetivo meu e da gestão, né, atual no geral, das que passaram, é a questão da diminuição da mortalidade materno-infantil, né? Que ainda é um índice muito alto aqui na nossa região da Baixada. A Baixada tem um índice grande, maior do que o do estado até, e a nossa cidade, apesar de todas as iniciativas, né, e de toda a estrutura que já se foi montada nos últimos anos, ainda é uma luta diária em relação à diminuição desse índice, né? O nosso objetivo é que ele se mantenha em um dígito. Hoje a gente não consegue muito tirar ele dos 15%, 16%, que é uma coisa que realmente deixa a gente muito assim triste, mas é um desafio diário, a principal luta nossa. E aí, como eu estava falando com vocês, a questão da capacitação das equipes, da abordagem, né, dessas equipes em relação a diagnósticos, avaliações, a identificação de riscos, né? Então, o trabalho foi bem direcionado para essa parte. Com a pandemia, no meio do caminho, né, a gente acabou parando alguns projetos, principalmente em relação à violência, né, e outros projetos sociais relacionados à mulher. E agora, né, a gente sabe que a gente vai viver essas ondas de tempos em tempos, então a gente está tentando aprender a lidar com isso. E retomar, né, essas ações direcionadas à saúde da mulher com mais empenho, né? Principalmente em relação aos exames diagnósticos, né? Como a gente estava falando anteriormente, a gente teve uma pausa aí de quase 2 anos em que a gente teve praticamente, assim, basicamente atendemos Covid e deixamos de dar conta de muitas situações de saúde, né? E que isso agora está represado de uma forma absurda, pelo menos no serviço público, né? As pessoas agora viram que elas precisam voltar aos seus acompanhamentos, precisam voltar aos seus tratamentos. E isso tem gerado uma demanda reprimida, acredito que não só em Praia Grande, como também em outros locais.
Então, tudo está em atraso, né? Então, agora a nossa luta é a gente retomar esses serviços, né? E ampliar esses atendimentos, principalmente para não prejudicar a questão da identificação precoce dos cânceres de colo, câncer de mama, né? Já que nesse tempo muita gente deixou de fazer os seus exames de rastreamento. Então, acho que essa é a luta, a retomada, que não vai ser em pouco tempo que isso a gente vai conseguir fazer, né? E vocês tiveram um parâmetro mesmo dessas pessoas que se evadiram nesse tempo da pandemia e que estão voltando agora? Tem muita prevalência de doença já instalada? Então, infelizmente, é uma característica, assim, no geral, da gente ainda receber casos graves, por às vezes ou a falta da procura da pessoa pelo acompanhamento, ou às vezes porque a equipe possa ter pecado em algum rastreamento, em algum acompanhamento, né? Na saúde pública, diferente do serviço privado, a gente vai atrás do paciente, né? Então, a gente tem a imagem do agente comunitário, que faz a visita do domicílio, que vê a situação de saúde do paciente. Então, isso ficou muito prejudicado. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente que eu sei que ela tem 26 anos e ela não faz preventivo há 2 anos, eu tenho como falar para o meu agente comunitário, falar, por favor, faz uma visita, faz uma abordagem, vê se ela não quer procurar. Só que assim, sem atendimento, sem agente comunitário para fazer as visitas no domicílio, tudo parou, né? E aí essa mulher, ela ficou em casa cuidando, né, do filho, da família no geral, sem trabalhar muitas vezes, porque isso é uma situação geral, às vezes vitimada de violência, porque a gente sabe que os casos de violência aumentaram demais na pandemia, a violência domiciliar, a gente entende o porquê, né, as pessoas mais em casa, situação de violência no geral. E aí agora precisa retomar, e é aquela mulher que normalmente trabalha o dia inteiro, que tem a família para cuidar, e que às vezes deixa o seu exame de rotina para depois, né? E isso vai se ampliando. E a gente às vezes acaba descobrindo esses casos, mas assim, quando de repente ela vem numa visita ou quando ela está grávida, né? Que ela é obrigada a ir, e aí você descobre, sei lá, um câncer de colo numa menina jovem de 25 anos, um tumor de mama numa mulher grávida de 42 anos. Então, a gente ainda tem os extremos das coisas que chegam na gente já numa situação muito complicada. Então, acho que é um trabalho de educação mesmo, é uma questão totalmente educacional, né? Porque a gente tem a nossa porcentagem, a nossa parcela de responsabilidade, mas a responsabilidade é compartilhada, porque a pessoa precisa vir a nós também, né? Então, acho que no SUS, no serviço público, acho que é esse o nosso dever. Eu tenho uma curiosidade, antes de colocar o doutor Gaspar aqui também no assunto, aliás, ele pode até entrar... Eu quero pegar esse link com o doutor. Uma curiosidade, né? Na verdade, quando você acabou de falar de prevenção, né? Uhum. Ou a falta dele, né? E o que a gente escuta muito, né, da população, às vezes como desculpa ou não, né? Olha, eu não vou lá no serviço público porque não vão me atender, porque a fila é grande, porque isso, porque aquilo, né? E as desculpas. E a gente teve aqui no último Pô de Saúde com o doutor Adriano Catapreto, secretário de Saúde aqui de Santos, e ele nos passou, assim, um cenário muito bacana, otimista, né? Do ponto de vista do atendimento à população. Aliás, ele até conclamou a população, né? A passar pelas consultas, né? Porque ele tocou nesse assunto que represou as pessoas, tudo. A curiosidade, na Praia Grande, como é que tá isso? Eu tô fazendo essa pergunta, para comparação. Até como, não só como comparação, mas até de repente para a gente prestar serviço para quem está nos ouvindo, principalmente lá da Praia Grande, a procurar realmente, né, as pessoas às vezes têm uma visão do SUS, né, muito deturpada, assim, né? Eu defendo porque eu faço isso há 20 anos, então assim, eu não tenho como não defender um trabalho que eu faço há tanto tempo. Então as pessoas têm uma visão muito complexa do SUS, da demora, né, desses preconceitos aí que são gerados ao longo do tempo. Mas, por exemplo, né, se a gente for falar em questão de saúde da mulher, hoje como funciona na Praia Grande? A gente tem 30 unidades de saúde da família, né? Basicamente, quem faz o exame Papa Nicolau na unidade
é o enfermeiro. Grande parte dos exames quem coleta é o profissional enfermeiro. Diariamente a gente oferta tanto vagas agendadas, por exemplo, eu sou uma mulher que trabalha, eu não consigo ir de manhã, porque de manhã eu estou trabalhando, fui fazer uma faxina. Dá para eu ir de tarde? Dá, então você pode agendar o seu preventivo à tarde. Mas também a gente tem demanda livre de atendimento. Então, por exemplo, toda segunda, quarta e sexta tem vagas livres para você vir à unidade e ser atendida, mesmo sem agendamento. Então, hoje a gente trabalha com esse processo misto aí de atendimento, tanto agendadas quanto demanda livre. Então, a mulher fala, hoje eu tenho uma folga, eu sei que tem na unidade tal, elas estão atendendo, eu vou lá. Então, assim, o acesso melhorou muito. Nos últimos tempos, a gente tentou fazer com que o acesso melhorasse, né? A gente até, há uns anos atrás, iniciou um processo que chama acesso avançado com escuta qualificada. Então, o que é isso? A gente só não chega e marca a consulta, porque às vezes o cara que vem marcar a consulta, de repente é aquele cara que precisa do atendimento naquela hora. E ele não sabe identificar o risco dele. Quem vai saber identificar o risco é o profissional que está atendendo. Então, a gente fez um processo de atendimento na hora. Então, a gente escuta. Tem um profissional ali qualificado para escutá-lo. Por que o senhor precisa desse atendimento? Porque, sei lá, eu não estou enxergando bem, eu preciso ir passar num oftalmologista. Tudo bem, então isso não é uma urgência, vamos programar o seu atendimento. Não, eu preciso passar agora porque eu estou com muita dor abdominal, eu sou uma mulher que tem um sangramento uterino absurdo. Então, ela já é uma pessoa que vai ter que ter um atendimento cada caso mais caso. Exatamente. Então, dessa forma, a gente tenta contemplar quem precisa mais no momento, ali naquele momento, e quem pode esperar em outra situação. Muito então, bem. hoje os atendimentos lá funcionam dessa forma. Temos desafios? Temos desafios, porque nesse entorno a gente tem pessoas, seres humanos, né? E a gente sabe que a gente lida com esses desafios. Mas, no geral, a gente tem, ultimamente, o acesso às unidades muito mais facilitado. Mais acessível. Até pela amplitude, nós estamos para inaugurar mais 3 unidades. A gente tem um serviço de saúde da mulher no município, que vai ampliar agora o serviço também, vai reformar, vai para um outro local, onde vai ser ampliado o serviço também de atenção à mulher. Então, no geral, é uma cidade que olha pela saúde, assim, desde a época do Mourão, né, que eu sempre, né, trabalhei com ele, agora com a dona Raquel. Então, é uma cidade que preza pelo acompanhamento da saúde, assim. Existe essa comparação, mas você acha mesmo que a Praia Grande está muito semelhante a Santos nesse sentido de as pessoas marcarem a consulta e não vão? Vamos supor, a agenda 100 pessoas, só vai 30, as outras... Em Santos está mais ou menos assim. O absenteísmo é um problema de anos já, né? Entendi. É uma coisa... Hoje a gente conseguiu melhorar um pouco isso, porque hoje a gente tem ferramentas que ajudam a gente. Então, a gente faz o contato telefônico, a gente tem o WhatsApp, que avisa consulta, né? Então, a gente melhora isso. Mesmo assim, a gente ainda tem muito. Tem bastante. Mesmo, às vezes, aquela pessoa que confirma pelo WhatsApp, pelo nosso central de agendamento, a consulta, às vezes, no dia seguinte, ela falta. Né? Então, isso é uma coisa meio, não sei, é um trabalho, assim, eterno, né? É de formiguinha, de mudar exato, o pensamento, o comportamento da população. Muito complicado, né? E agora sim, falando com o Dr. Gaspar. Pegando esse gancho dessas pessoas, agora falando da parte do seu consultório particular. Foi também a mesma coisa, assim, na pandemia? Como que funcionou isso? Bom, mais uma vez, bom dia Camila, prazer te conhecer pessoalmente. Fazer aqui um elogio, há muito tempo a medicina de família na cidade de Praia Grande funciona muito bem, né? É algo assim que tenta trazer um padrão de fora, mas aqui eu vou fazer um comentário. Eu concordo também com a Camila, o SUS no Brasil, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é algo extraordinário. Eu recebo muitas pacientes, filhos de pacientes que moram na Austrália, moram agora há pouco tempo na Holanda. E assim, só para você ter uma ideia, uma mulher não consegue fazer preventivo lá fora com menos de 25 anos. Ela veio para cá assustada para colher um preventivo. Quando hoje a gente tem câncer em mulheres com 25 anos. Né? Então, eu acho que é uma questão cultural e não só a falta de oportunidade. Né?
A medicina de família ela possibilita você tentar, naquela situação que a paciente chega lá, fazer o máximo possível por ela. Né? Então, ou seja, se você tem essa oportunidade, e eu acho que é o caminho, né? O médico de família, ele pode sim fazer a prevenção do preventivo, desde que esse enfermeiro esteja bem treinado, né? Porque se ele não estiver bem treinado, ele pode aí deixar de fazer um diagnóstico pela simples, tecnicamente, não coletar corretamente esse preventivo. E aí você vai depender, como ela falou, sempre do ser humano que está atrás desse processo. Por mais que você tenha treinamento, tem o ser humano atrás. Mas, assim, eu acho que o mais importante, Cris, é a gente tentar mudar a cultura da população, né? Então, nós crescemos com esse pensamento. Eu vou no médico quando eu estou doente, e aí eu tomo remédio para tratar a minha doença. E isso não só a população. Nós, médicos, somos treinados para isso, né? Então, para você ter uma ideia, hoje não, que está mudando a forma de estudo, né? Mas a gente estuda que toda a medicina, o bom senso, a fisiologia humana até o 2º ano. Depois a gente só estuda a doença e como tratar a doença. É claro que precisa médico para tratar, precisa médico intensivista, no pronto-socorro e cirurgião, mas a hora que a gente entender que a gente pode prevenir 90% das doenças, e essa prevenção às vezes é com a educação, o que come, atividade física, né? Que claro, é difícil de você, hoje, para comer o básico, tá caro, né? Quando você vai numa nutricionista, se você pegar a relação que ela passa para você, você vai no supermercado e fala, meu Deus, né? Então, isso é delicado, é uma questão cultural, mas sem dúvida, hoje a medicina preventiva e integrativa está entrando para isso, para mudar o pensamento das pessoas. Eu falo que é mudar a postura mental. E aí ela vai gastar muito menos o remédio, né? Então, se você hoje pega um idoso, e mais uma vez o governo ele consegue hoje manter muitos medicamentos, um dos medicamentos que, por incrível que pareça, vem de uma planta e que tem levado uma longevidade das pessoas sem perceber, elas nem sabem o que estão tomando achando que estão prevenindo um diabetes, mas é um excelente antioxidante que está prolongando a vida é a metformina, o glifage, que a gente pode pegar numa farmácia de rede particular. O nosso amigo aqui toma, né? E assim, e isso está fazendo diferença. Para quem está escutando a gente, o que significa essa medicação? Para poder entenderem melhor. Esse medicamento é dado para as pessoas que estão com aumento da glicemia, pacientes que têm tendência, entre aspas, ao diabetes, que e tem só aumento. O médico vai prescrever só isso. Só o médico vai prescrever. Chego na farmácia, não tem vai uma ser indicação. vendido. Então são pessoas que têm o aumento da resistência da insulina. Então, existe várias situações, mas o que ele também faz? Ele diminui a oxidação da célula, então ele preserva a célula, ele diminui o envelhecimento de qualquer célula no seu corpo. Então, e a insulina, o aumento da insulina, ela aumenta a possibilidade de doenças como arteriosclerose, que pode levar a um infarto, AVC isquêmico, diminui a incidência de diabetes, diminui a obesidade, ela diminui o depósito do que nós chamamos de gordura branca, que é uma gordura ruim a nível de abdômen, né, da barriga da pessoa, que a gente sabe quanto maior a circunferência abdominal, maior o risco de doenças cardiovasculares, AVC. Então, é muito difícil hoje, entre aspas, você ter uma alimentação saudável, mesmo do ponto de vista cultural e social. Né? Assim, uma pergunta assim, nesse gancho ainda que eu estava falando antes, assim, a mulher hoje que está escutando a gente, que ficou 2 anos sem fazer o preventivo, quanto aumenta o risco dela ter algum tipo de doença que vai tratar como câncer, alguma coisa? Olha, eu vou em termos de números de prevenção, assim, não, vou passar a bola para minha amiga porque, Camila, assim, que ela em casa se conscientizar de que ela precisa levantar e procurar um médico. O que eu acho, o que eu planto dentro do meu consultório privado, já trabalhei aqui no Hospital Guilherme Alva, fui professor, mas o que eu planto é o seguinte: eu acho que a cultura é importante. Essa semana uma paciente perguntou: Gaspar, quando é que eu trago a minha filha para o seu consultório? Eu falei: você traga ela quando ela menstruar.
Porque ela vai ter a possibilidade de, primeiro, se familiarizar com esse ambiente. Segundo, falar com pessoa que entende. Ela pode olhar na internet, ela pode seguir uma blogueira, mas falar com alguém que entende. E desmistificar o que significa a ginecologia, né? O que é um consultório ginecológico. O terceiro também é importante preparar pessoas para isso, porque não é qualquer pessoa que consegue falar com um adolescente, o nível do adolescente e a percepção. E eu pego mulheres, tá? Mulheres, e a Camila deve saber, de idade, que são traumatizadas com o exame ginecológico, cujo trauma iniciou no primeiro atendimento. Sim. Por quê? A forma da abordagem, a forma que foi examinada, né? Como iniciou esse exame, e elas falam, poxa, bem que você falou, é isso que provavelmente aconteceu. Elas têm uma dificuldade no exame ginecológico. Mas mudou o atendimento que se fazia na época que elas eram um pouco mais jovens com o de hoje? Porque a medicina evolui, mas esse trauma seria por causa de atendimento mesmo? Ela falou uma coisa que é importante. Atrás de tudo tem o ser humano. Tem o ser humano. Atrás de tudo tem o ser humano. Então, assim, para ela, como líder, identificar qual é a pessoa certa. Hoje tem pessoas que atendem só adolescente. Sim. Na minha época tem. Então, assim, o como você abordar, você não pode chegar, primeira vez, mesmo que ela já tenha iniciado a sexualidade, você colocar a paciente numa cama ginecológica e colocar um espéculo e colher preventivo. Aquilo pode ser um trauma, porque ela já vem ouvindo, às vezes, algumas amigas falando, isso dói, isso dói, isso dói. Por exemplo, ultrassom transvaginal, né? Toda mulher que vai fazer o primeiro, já iniciou a sexualidade, vai fazer um ultrassom transvaginal, ela chega tremendo, fala, o que está acontecendo com você? Não, me falaram que dói muito. É a paura, né? Então, mas é aquela, sabe aquela rádio peão que vão falando, e chega para ela, que é o pior, né? Ela fala, mas é isso? Eu falei, entendeu? Então, essas coisas, elas podem traumatizar e isso repercutir até futuramente no parto, na escolha do parto dessa mulher, que é através do vaginismo, que é totalmente somático, né? Ela faz um espasmo vaginal e isso interfere na sexualidade dela, né? Quando ela começa a ter relação, futuramente no consultório ginecológico e até mesmo na escolha do parto. Isso é complicado. É complexo. É muito complexo. Aumentou, eu estava conversando com a Camila, aumentou o número de adolescentes engravidando hoje. Você tem algumas pacientes que estão nessa fase da adolescência que engravidaram? No meu consultório, eu não tenho esse tipo de população, mas como eu tenho uma clínica de imagem, a gente faz muito ultrassom, e nós temos uma unidade na cidade de Cubatão, eu não observei isso particularmente. Eu observo que ela pode falar melhor, que ela trabalha com saúde pública, até aquela tua pergunta do câncer de colo. O que eu observo, sim, é que teve um grande aumento do câncer de mama, até na minha clínica de imagem, porque existiu inicialmente, no meu ponto de vista, erroneamente, uma orientação da própria sociedade de mastologia que a paciente deveria ficar em casa, aquela paciente que fazia acompanhamento de nódulos, deixou de fazer seu segmento e periódico, deixar de né? ir fazer o exame periódico. Ela obedeceu a indicação. Obedeceu e os médicos também. Obedeceram. E viram que depois, que não foi uma adiantava loucura, né? Então aumentou muito. Eu vi até muito. o Dr. Dalzo Varela falando sobre isso, o Dr. Dalzo Varela falou sobre isso também. Eu vou dizer que na época, né, ela pode até confirmar, existia um pânico geral, inclusive do profissional de saúde, do médico. De não querer, De não querer. O médico, eu nunca vi médico fechar consultório, mas falou, não, vamos fechar o consultório. Eu não parei. Porque a gente não sabia o que estava na realidade acontecendo. Sim, a gente tem que respeitar. Foi novidade para todo mundo isso. A gente tem que respeitar. Mas assim, eu não parei. Foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Né? Foi na época que surgiu a Covid, acho que a Camila também, porque você tinha que ter o plano B, o plano C, né? As estratégias. Mas assim, aconteceu, agora é correr atrás do prejuízo que não está fazendo. Mas volto a dizer, elogiar muito, existe até é uma das melhores residências do Brasil, né? A gente tem a residência multiprofissional de saúde da família, né? Então a gente tem médicos, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. De médicos, anualmente a gente recebe 30 profissionais de residente, né, de primeiro ano. E é uma residência conhecida já nacionalmente. A gente recebe gente de todos os estados do Brasil, né?
Eu sou preceptora da residência, desde 2016, foi quando começou o nosso programa no município. É um programa totalmente municipal, a gente não tem vínculo com nenhuma entidade de ensino. Então, é educação em serviço mesmo. Então, o profissional ele é capacitado e orientado pelos profissionais que estão inseridos na rede de atendimento, tanto médico, enfermeiros e também dos serviços de especialidade, porque esses profissionais também passam pela especialidade. Então, a gente tem essa visão aí, né, de multiprofissional aí, isso a gente oferta à nossa população. Né? Cris, vamos colocar aqui o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo aqui também para participar conosco, algumas participações já aqui. A Yolanda, do Campo Grande, ela manda aqui um bom dia, uma curiosidade. Gravidez precoce ainda tem sido um problema na rede pública ou privada? Diz a Yolanda, do Campo Grande. E tem uma outra pergunta aqui, também, que nós falávamos fora do ar aqui sobre endometriose. Eu não sei se você vai... Então vamos esperar entrar no tema aqui, depois eu coloco aqui. Primeiro, gravidez precoce. Então, a gravidez na adolescência, o problema é que ela nunca vem só a questão da gravidez, né? Ela vem sempre acompanhada de várias situações, né? Coisas adjacentes. Então, tem a questão da menina jovem estar desenvolvendo uma gravidez, e isso, né, num contexto fisiológico é complicado, né? Tem a questão, às vezes, familiar, que era o que a gente estava conversando, né? Porque, às vezes, a questão da gravidez é uma questão de repente, quebrar um ciclo de violências e situações que essa menina convive em casa para, de repente, entrar num outro ciclo, né? Então, assim, é muito comum eu receber pacientes no consultório, sempre fiz atendimento de pré-natal de baixo risco na unidade, meninas de 16 anos me referindo que a gravidez dela é planejada, né? Que ela era uma tentante há 6 meses, né? Que ela tem um parceiro maior de idade, sendo que ela tem 15 anos, que ela está casada, né? Então, essa a realidade, né? Então, não é só a questão da gravidez em si, num corpo jovem, que já é um problema, mas sim toda a situação em volta, né? E as vulnerabilidades, né? Às vezes, essa menina, de repente, ser uma usuária de droga, situações de violência, uma menina que vai parar de estudar, né? E às vezes ela só vai retomar essa coisa na vida dela, depois de um certo tempo, se retomar, né? E nessa situação ela fica vulnerável, porque se ela não estuda, ela não vai conseguir um emprego razoável, ela não vai conseguir se sustentar. E aí é uma bola de neve, né? Ela fica à mercê, né? Às vezes daquele parceiro, ou daquele familiar, ou daquela situação, né? Então a gravidez na adolescência hoje tem esses, além da questão física, tem essas vertentes aí que atrapalham demais, assim, né? Doutor Gaspar, e a gente vê muito. Doutor Gaspar tem se deparado também com esse problema, não? Eu concordo com ela. Hoje é um problema mais social do que, às vezes, médico, né? Mas, assim, essa realidade é verdade, né? É o morar junto, né? Sim. Às vezes essa menina sai de casa, a gente não sabe, né? Se você for lá, isso é só a ponta do iceberg, porque não tinha uma harmonia em casa, ou porque ela viu uma expectativa de, entre aspas, uma melhor qualidade de vida. Ou porque já quando é criança já tem isso na cabeça, quero engravidar, eu quero ter filho logo, pode acontecer também isso. E a sexualidade, ela vem sido estimulada, né? Demais, vocês trabalham com a comunicação muito cedo, né? Muito cedo, mudou. Tinha um programa numa TV aqui que eu falava, olha, a sua filha assiste tal programa, você fala, ela vai menstruar cedo. Era 6 horas da tarde, entendeu? E nem era novela, era 5 horas da tarde. Posso falar aqui, era Malhação. Malhação. E aí, o Thiago participou lá. Acontecia... tudo menos Malhação, né, doutor? Tudo menos Malhação. E acontecia assim, olha, engravidou e tudo era bonito. Tudo lindo, maravilhoso. Eles queriam florear o assunto social. Quando é outra realidade é outra. E a menina... menstruar aos 10, minha filha menstruou aos 10, ela assiste Malhação, ela assiste e desliga a televisão, entendeu? Porque antigamente, eu, de 10 anos, brincava na rua, brincava de boneca, tudo isso. Mas é a realidade, é que nem o Instagram, né? Eu fui num congresso que uma dentista, hoje ela é referência no Instagram na área de saúde, ela falou assim, ó, futuramente vai existir 2 tipos de médico.
o que tem Instagram que ainda não tem. Antigamente eu andava com um cartãozinho no bolso. Isso é verdade. Olha, meu cartão. Não Hoje tem a mais paciente, eu já isso, conheço o senhor, se eu tenho um cachorro, sua esposa, tal, então. Agora, é uma maneira legal. Cabe a você, ela identificar se você é a pessoa do Instagram, porque ela pode chegar e falar, nossa, esse cara não é esse cara que eu vejo aqui. Né? Então, assim, você já está abrindo a porta do seu consultório, né? Ele já está entrando e sabendo com as suas ideias, como é que se aborda, como... Eu acho que isso humanizou o médico. A Você não possibilidade que sim. Humanizou. Eu recebo pacientes sempre perguntando... Você deixou a população mais próxima. É. Quem é o José Gaspar? Não o doutor José Gaspar também. Ela se sente mais íntimo de você. É. Agora, essa intimidade cabe a você saber onde vai, onde não vai. Isso, Né? Porque essa intimidade dosada, você concorda que ela pode ser vai favorecer tanto a você quanto ao paciente? Gera Sim. confiança. Dosada, Né? né? Gera Dosada, confiança. lógico, Não, né? é muito engraçado, a paciente falou, quem indicou? Eu falei assim, não, indicou uma amiga minha. Eu falei, ela é minha paciente? Não, ela não é ainda. Ela vai vir depois de mim, mas ela segue você. É a próxima. no Instagram. Então, eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico. E quando você faz, né, de uma maneira saudável, trazendo uma informação correta, né, de uma maneira sem exagerar, né, o que a gente chama de iatrogenizar em medicina, isso é saudável. E responder também, né? Não adianta você criar uma dúvida e não responder a pessoa depois. Aí você não acolhe também. Ela continua na dúvida, vai ficar perguntando pro Google, meu pastor, nada me faltará, né? Não vai ter jeito. Mas vamos falar de endometriose, senão... Mas Bora eu lá, queria- senão não dá tempo. falar da endometriose. Da endometriose veio esse boom por causa da cantora Anitta, né? Sensacional. Só Anitta, que- o que a Anitta falar... O que a Anitta falar vira boom no mundo inteiro. Mas é uma coisa assim, é uma doença Mas aqui que é tira- difícil de diagnosticar, correto, doutor? Mas assim, olha, falando da Anitta, né, independente da parte musical, é uma pessoa admirável, né? Eu Não é concordo. porque ela é ariana, eu também sou, mas é determinada demais. É uma pessoa que com história de vida muito determinada e focada. Então que seja esse exemplo, né? Uma pessoa determinada, focada, que saiu das classes sociais e hoje é uma referência mundial. As pessoas olham com ela com admiração. Bom, vamos falar de endometriose. Endometriose é uma doença que hoje, infelizmente, acomete 15% das mulheres na idade reprodutiva. Né? Sempre foi esse parâmetro? Não, ele Ou aumentou realmente agora? E ela está vinculada ao estilo de vida da mulher. Né? Então, assim, hoje, de várias teorias, a teoria mais aceita do início dessa doença é que, assim, quando a mulher menstrua, existe sempre um fluxo retrógrado, porque as trompas estão comunicadas com o útero. Então, aquele sangue que vai para a cavidade, que a gente chama cavidade abdominal, cavidade peritoneal, a resposta de irritação daquela mulher depende muito da mulher, do estado imunológico dela. Então, por isso que a gente fala que é muito importante a imunidade. Quando a gente sabe que hoje 90% da nossa imunidade é controlada pelo intestino. Então, por isso que você fala, olha, você, para evitar a endometriose, você tem que tirar o glúten, leite, derivados, porque realmente o intestino ele vai influenciar nessa imunidade e dar resposta como esse sangue que começou lá na primeira menstruação dessa mulher, vai irritar e como ela vai responder. E aí, algumas mulheres, não sabem por quê, e hoje se relacionam com a imunidade dela e imunidade intestino. Por isso que o que você come pode mudar o desenvolvimento dessa patologia, que muitas vezes é silenciosa, porque cria um sistema autoalimentar. Ele produz a inflamação, o macrófago vai lá e fagocita, e aquilo naquela região, não se sabe por que também, cria uma produção de um hormônio chamado estrogênio. Aquela célula endometrial, ela começa a se desenvolver onde não poderia se desenvolver, que é no peritônio, na cavidade abdominal, e produzir estrogênio, que é o hormônio da mulher, que é o hormônio que faz ela menstruar. Então, quando ela menstrua no útero, ela vai também menstruar, entre aspas, no peritônio, na cavidade abdominal, na trompa, no ovário e no intestino. Isso é o que causa dor? Isso é o que causa dor, mas a dor, a gente sabe que ela depende muito da sensibilidade Ela da é resposta subjetiva, da mulher. quase de parâmetro assim, de cada um tem o seu limiar de dor. Sim, e assim, e esse próprio processo, às vezes, ele compromete as fibras nervosas e essa mulher não tem dor.
E aí entra um dos sintomas da mulher, que é a infertilidade. Em que momento ela não vai sentir dor? Não, existem mulheres que Sim, podem não ter dor. Você está perguntando por do que ela não tem dor. O porquê, entendi. E aí tem, Cris, aquelas mulheres que chegam ao meu consultório, que eu trabalho com reprodução humana, muitas vezes tentando engravidar há 1 ano, 2 anos, e você vai identificar que essa mulher tem uma obstrução tubária, e essa obstrução tubária pode ser por 2 possibilidades. Uma infecção, uma infecção que leva a uma inflamação da trompa, que também é silenciosa, que faz parte das infecções, que começa, que é adquirida através da relação sexual, que é a clamídia, a micoplasma, e a segunda, que é a endometriose. E essa paciente fica perplexa quando ela descobre que tem endometriose. Ou aquelas pacientes que têm dor, né, que é a cólica menstrual, dismenorreia, ou sintomas intestinais, que é a obstipação, que é o sangramento, e observam que tem já uma endometriose acentuada, até com comprometimento do intestino, até ou podendo levar, se ela não tratar, uma obstrução, que são casos mais graves. E ela pode, de alguma forma, assim, a mulher que não fez o preventivo, ela tem esse risco aumentado? De endometriose? De endometriose? Não tem. Não. O preventivo, ele é importante porque hoje existe um vírus, né, que quem não tem vai ter, ou já se deparou, e que graças a Deus tem imunização, Sim. que é o HPV. Certo. Então, o HPV não existe nível social, né, e tem tanto no homem quanto na mulher. E o HPV, em algumas mulheres, aí entram de baixa imunidade, elas podem desenvolver uma doença. Essa doença, se não tratada, pode virar o que nós chamamos de câncer de colo uterino, que tem uma alta mortalidade. Mas não tem nada a ver com endometriose. O HPV não causa infertilidade. A pessoa não pode confundir a endometriose com uma doença muito mais severa, como um câncer de colo. Não, o sintoma endometriose é não diferente. vira câncer. E não vira câncer. Não vira, para as pessoas entenderem que tem. As Coisas pessoas estão diferentes. confundindo Sim, claro. muito isso. Por isso que eu estou perguntando, porque eu andei pesquisando e as pessoas estão confundindo muito. Tem pessoas que estão falando que pode confundir com o câncer de colo. Então, eu preferi tirar dúvida com o doutor sobre isso. Agora, eu queria deixar aqui um alerta, indo até mais. A melhor maneira de você controlar a endometriose é mudando seu estilo de vida, né? Trabalhando, melhorando seu intestino, com probiótico, mudança de hábitos alimentares, atividade física, mas é a paciente não menstruando. Agora, existe também casos acentuados que a paciente tem que fazer cirurgia. Aí eu faço aqui um alerta, porque muitas vezes essa cirurgia pode comprometer a reserva ovariana dessa paciente e levar, sim, de uma maneira secundária, a uma infertilidade. E essa paciente não é informada disso, né? Por quê? Porque ela tem que ser informada e dada para ela a possibilidade de, antes dela fazer a cirurgia, congelar óvulos. Certo. De uma maneira como se você estivesse fazendo uma poupança. Sim. Se essa cirurgia vai repercutir ou não na tua fertilidade, não tem como saber. O médico não tem uma bola de cristal. E outra coisa, quando ele vai para a cirurgia, ele, por menos invasiva que seja, você não tem um microscópio para ver o óvulo. Então você está lá cauterizando o sangramento, muitas vezes você está comprometendo aquela reserva ovariana dessa mulher. E eu vejo várias mulheres chorarem na minha frente porque fizeram uma, 2 cirurgias e não foi avisado. Toda endometriose vai ser encaminhamento para a cirurgia? Não, é isso mesmo que eu estou falando. Depende. Para deixar bem claro para as pessoas isso. Quando a endometriose de um grau acentuado compromete a sua qualidade de vida, você tem que pensar numa cirurgia, porque ninguém pode ter dor todo dia. Que é o caso da Anitta, que ela falou que não estava mais aguentando tanta dor. Então, significa que ela protelou muito tempo provavelmente, isso. Né? Agora, provavelmente colocaram para ela, né, porque ela não é mãe, essa possibilidade. Tem a possibilidade da infertilidade. Talvez ela já fez até o congelamento de óvulos antes, né? Eu não sei a fundo o que acontece. Eu vou ligar para ela mais tarde. Dá uma ligadinha para ela. Fala que o Gaspar mandou um beijo, que eu sou ariano, admiro muito também. Vou falar para ela. Mas eu acho que isso é o mais importante. É você, tudo na vida, quando a paciente chega e fala, mas te avisaram que você pode acontecer isso. Não me avisaram. Então, a informação, ela é crucial. Tudo, porque permite para o ser humano o livre arbítrio. Né? Então, isso é fundamental. Da escolha, se eu quero tratar ou se eu não quero tratar. Isso aconteceu muito também, você está coordenando
a saúde da mulher, aumentou o caso de prevalência assim, de endometriose? Tem alguns casos acontecendo também no teu setor? A gente tem um trabalho até de orientação às equipes na questão do diagnóstico mesmo, né? Porque, como eu falei, às vezes aquela mulher que chega na unidade, aquela paciente que é considerada paciente chata, hiperfrequentadora, porque ela tem dor, ela está sempre ali, ela já foi investigada na maior parte das formas e ninguém nunca conseguiu determinar qual é o problema dela, né? E às vezes ela vai chegar, às vezes, num serviço de referência ou na mão do ginecologista, né, tardiamente. O grande problema nosso, a questão de incentivar os colegas não ginecologistas a fazer essa avaliação e pensar em endometriose, porque hoje a gente tem médicos de família atendendo, né? Não é só o ginecologista que atende nas unidades. Então, colocar isso na cabeça do profissional que tem que ter essa visão, né? E o nosso problema hoje, que eu acho que não é um problema só nosso, é um problema regional, já melhorou, mas precisa melhorar mais, é a questão da referência para a cirurgia no caso dos quadros de grau mais profundo, isso, né? Então, hoje, do serviço público, a gente tem uma referência aqui em Santos, estadual, que é o Hospital dos Estivadores, com o doutor Fábio Ramaggio, né? Acho que é Fábio Ramaggio, doutor Guilherme Caran. Dele é minha ginecologista. Mas a gente ainda tem uma oferta de vagas via estado um pouco baixa em relação ao tanto de pacientes que a gente tem aguardando. Então, hoje o município já pensa em criar um ambulatório de endometriose municipal para tentar resolver os seus problemas cirúrgicos de forma ali no município. Para a gente poder... Hoje, na fila para cirurgia de endometriose, na minha fila eu tenho 50 pacientes. Então, a gente já tem, né, já é uma iniciativa... a gente tem até uma vereadora aqui, a Audrey, ela é sempre assim, bem engajada, eu sempre participo das ações que ela realiza em relação a isso. A gente tem as ONGs, né, a Indomulheres, a gente tem pessoas bem atuantes na região que também são pacientes, que também já sofreram por todo o processo diagnóstico e tratamento e que às vezes estão na fila da cirurgia. Então hoje eu acho que a nossa luta para ver se a gente consegue municipalmente implantar um ambulatório de cirurgia para endometriose, né? Que eu acho que é um problema... Então, mas aí eu vou geral. Eu vou colocar um conflito aqui para Camila. Será que todas essas mulheres precisariam dessa cirurgia? Pois essa é a questão. Ponto número 2, será que estimulasse para elas, né, um ambulatório específico, com uma equipe multidisciplinar, com um nutricionista, psicóloga? Eu acho que essa é a intenção, né? na verdade, partir do Ou então basal. dar uma proposta, enquanto elas estão na fila, de parar essa menstruação com implantes que vão bloquear, com um sistema intrauterino com hormonal que vai bloquear. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, que eles estão falando em tudo, de mudar a cultura e a cultura do médico. Exatamente. Porque tem o médico, eu brinco, cirurgião quer operar. Era aquela coisa ali, né? A minha meta é abrir e fechar. Não está errado. Não está errado, ele está porém, focado nisso. Hoje está provado que cirurgia de endometriose não trata. Sim, você trata o efeito e não a causa. E essa paciente pode voltar e ter que operar novamente. Pode retornar? Pode retornar, porque... Então, uma vez que a Anitta operou, ela tem a possibilidade de acontecer novamente? Qualquer tipo de mulher, então, qualquer mulher que está passando por esse processo, tem o risco de acontecer de novo? Se ela continuar menstruando, lembra? Sim. Vai refluir, vai cair na cavidade peritoneal e o sistema imunológico dela, se ela não mudar estilo de vida, melhorar... Eu estou focando nisso, naqueles que não vão aceitar isso, que não vão continuar menstruando. Vão continuar. E aí é prejuízo próprio para si mesmo. Então, assim, por isso que eu falo, quando você fala de endometriose com essa mulher, você tem que incutir na cabeça dela uma mudança de uma postura mental dela. Fala, tem que mudar. E não... a cirurgia é o último estágio que ela vai passar. A cirurgia é para aquela mulher que tem dor. Que realmente tem dor crônica. É loucura. A paciente, ela fala, é uma dor semelhante a uma cólica menstrual, é uma dor, tipo, aquela dor de cólica renal. Então, primeiro que a cólica menstrual... É uma dor que tem uma escala e volta e melhora, fica naquela escala de atinge o pico, melhora um pouco, vai e volta, ou é aquela dor que não passa?
Olha, eu acredito ser uma dor que a paciente se torna inativa. Ela fica na cama, tira de circulação. Altas medicações para anti-inflamatório, analgésico, mas assim, muda o estilo de vida, ela tem dor na relação, ela perde a sua sexualidade, muda a qualidade de vida. Então, mexe com o emocional, né? Claro. Sim, elas têm perfis psicológicos diferentes, né? Existe um perfil psicológico diferente. Geralmente é a primeira da família, são mulheres que são adolescentes que sustentam a família, tem várias coisas. Sim. Aí. E até para convidar alguma psicóloga para falar sobre isso. Aí. Já vai vir. Aliás, deixa eu só dar bom dia para uma. Pode dar bom dia. Bom dia, doutora Fernanda Gaspar. Fala aqui no microfone, aqui, ó. Aqui na câmera. Bom dia, tudo bem? Bom dia, querida. Essa seria uma psicóloga mirim aqui ao meu lado? Eu ia falar isso. Como é que não vai falar com a mirim? Qual que é o seu nome? Eu quero que você fale aqui. Vem aqui falar no microfone, Bia. Bom dia. Bom dia, minha linda. Ela acordou cedo hoje, que eu falei assim, ó, será que você vai ter oportunidade de conhecer rádio, televisão? Ai, que legal. Então aproveita hoje essa oportunidade. Aliás, eu preciso te fazer uma pergunta. Como ficou o... Fugiu o nome. Bartolomeu? O Bartolomeu. Sozinho, né? Bravo. Deixou ele sozinho? Ele tá em casa, Bartolomeu. Fala aqui comigo. Bartolomeu, fica calmo que eu tô chegando. Fala pra ele. Deixa eu te falar uma coisa que eu vou falar baixinho. Ninguém tá ouvindo a gente. É ele que manda lá, não é? É lógico, Bartolomeu que manda em casa, né? Bem, não é ele que manda. Não é quem é que manda. Tá bem treinado, hein, Gaspar? Mas ele tenta, né, Beatriz? Ele tenta, né? Beatriz, futura radialista aqui do Sistema Santa Você Cecília. tem aquela pergunta, né? Tem a da pergunta aqui endometriose que eu rapidinho, quero falar aliás, sobre a mama. 7h55 aqui, ó. Na verdade, o Gaspar acabou já respondendo. Respondeu? Porque ele mandou aqui a Ruth da Praia Grande. Ó. Bom dia, que bom acordar escutando sobre um tema tão importante. A endometriose pode piorar a fertilidade? Sim. Já acabou Aprendemos que respondendo. sim. Já acabou respondendo. Rapidinho aqui, Cristiane do Voturuá. Voturuá é São Vicente, né? São Vicente, né? Bom dia, São Vicente. Bom dia, São Vicente, né? Ela manda aqui um bom dia e ela pergunta, a TPM acontece necessariamente quantos dias antes da menstruação? Existe TPM pós-menstrual? Cristiane do Voturuá. A TPM geralmente ela ocorre na segunda fase, né, que seria após o 14º dia de ovulação, mas em casos graves ela pode se estender sim. E a TPM é um problema hormonal, então geralmente é a falta de progesterona na segunda fase do ciclo, e que infelizmente muitas pacientes acabam tratando com antidepressivo por uma falta até de informação do médico. Então se você dá para essa paciente progesterona via oral ou através transdérmico de gel, pode melhorar muito a qualidade de vida. Eu tenho vários maridos que depois me mandam mensagem agradecendo, né? E TPM, assim, você tem TPM? Eu acho que não. Aí eu pergunto pro seu marido, o doutor falou que é grave a minha TPM. Outra coisa também, existe TPMs que estão ali com algumas alterações a nível psíquico. Então, quando é muito acentuado, aquelas mulheres que falam assim, olha, eu me transformo numa monga. Se eu puder, eu jogo alguém pela janela. Você tem que fazer um diagnóstico diferencial. Às vezes, essas mulheres, só a parte hormonal não dá. Aí você tem que... esse distúrbio aí você tem que pedir auxílio de um psiquiatra para alguns medicamentos, sim. Legal. Você falou em monga, só o Thiago Paes que entendeu aí. Eu também. Não, mas você não passou Eu corria da monga, eu corria de medo dela. Parque infantil, todo parque Tinha que infantil. ter a monga. Tinha Circo, né? antigamente. Tinha que ter a monga. Olha só. Eu era a primeira a sair correndo, eu ficava na porta. Olha só, 7h57, e olha que já passou aí, já mais um episódio do Pô de Saúde, né? Verdade, passou Passa rápido. Passa aliás, rápido, aliás passa. ontem, né? Aliás, ontem aqui no programa aqui, o convidado falou, puxa, Rogério, mas Agora que tá ficando bom. Passa tão rápido. Passa muito eu rápido. Expliquei, aliás, foi pra ele, foi pra ela, né? Vou dar até a fonte aqui, foi a Sandra lá do Convention, do Guarujá Convention Bureau.
E aí eu expliquei para ela, falei, o programa é bom, é aquele que deixa com gostinho de quero mais. né? Porque a pessoa quer mais sempre, né? Ó, eu falo sempre quando eu faço história, eu falo, acorda cedo que vale a pena. Vale a pena. É uma verdade. Vale a pena acordar cedo. É verdade. Cris, vamos lá, vamos se despedir aqui dos nossos convidados. Eu quero agradecer primeiro os ouvintes que ficaram com a gente até agora. Quero agradecer de todo o meu coração ao doutor José Carlos Gaspar pela sua participação aqui no Pod Saúde. Estou muito orgulhosa disso. E tem outros assuntos para a gente tratar. Eu quero você de novo aqui, tá bom? Eu que agradeço. Camila Godinho, vulgo minha prima. Estou muito feliz de você estar aqui. Prima. Eu quero deixar aqui, eu quero pedir para vocês dois deixarem o contato de vocês, aonde que as pessoas encontram vocês também, tá bom? Até rede social, telefone e meu convite fica estendido para você também, tá, Camila? Ok, Porque eu acho obrigada, que você também tem muito agradeço. conteúdo para falar pra gente ainda, para as pessoas ouvirem em casa também, Tô tá? muito Aliás, feliz deixa eu de só estar fazer uma aqui. ressalva, desculpa aqui. Você fala muito bem. Muito Camila. bem, não é? Obrigada. Aliás, você é professora, não? Ela deu pouquinho. aula. Ah, Mas bom. enfermeira, mas um pouquinho professora. Ela fala muito bem. né? Gaspar já é professor, já decano das Agora, você universidades. precisa chamar ela Ah. para participar do Sem Pauta, porque ela vai ser Lógico. sucesso também. Lógico, fala Certo. bem, fala bem. Feliz. Obrigado, viu? Obrigada a Obrigada, vocês pela Thiago atenção. Paz, por mais um dia, por mais um episódio também, Eu é viu? que Você é agradeço. meu parceiro de coração. Somos. E agradecemos aqui a Cris Godinho também, né, Obrigada. pela parceria aqui, por estar aqui, né, com o nosso quadro Pô de Saúde, né? Aliás, né, mais uma vez aqui, falando do objetivo do Pô de Saúde, né? Falar de saúde de forma direta, clara, prestando serviço, né? Eu tive aqui quando ela fez Fez o a primeiro primeira Cine Sem vez. Pauta e falou do projeto, Olha aqui, tá ó, de tá parabéns. então. Parabéns, é uma mulher determinada. eu Determinada, tô mais uma focada. Anitta É, aqui, ó. focada. Mais uma Vai Anitta. mudar. É a aqui, Ariana nós. também? Ariana? Não, sou geminiana, aquela que fala pelos cotovelos, sou eu. Não, mas É que parabéns. fala demais. Parabéns, muito legal. Mas assim, eu quero tratar muitos assuntos ainda com você, doutor. Contem comigo, aproveitar aqui, eu adoro interagir, eu acho que a informação de uma maneira correta e saudável sempre ajuda aquele que está atrás nos ouvindo. Eu adoro o Instagram, eu respondo minhas pacientes, eu tenho um quadro toda sexta que é o Dr. Gaspar Responde, e eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pela população, né? Informar de maneira correta. Parabéns pela Camila, né? Eu acho que é uma bandeira trabalhar com a saúde pública, tem que ter muita paciência mesmo. Parabéns para o SUS, né? Eu acho também que o SUS salvou muita vida na pandemia, né? Eu acho que a gente tem que se orgulhar da medicina no Brasil, se orgulhar dos médicos brasileiros. Muitos vão para fora, a gente é totalmente flexível, né? Então a gente se adapta, leva técnicas e tentar mudar a cultura da nossa população, mudar a cultura dos médicos, que é muito importante, e entender que remédio ele é bom quando você está doente, né? Eu tenho uma história, eu não vou comentar aqui, que um parente, minha prima casou com um filho de um dono de uma rede de drogaria e disse que começou no interior, aí chamaram o avô dele para uma entrevista na rádio, falou, seu fulano, o senhor tem 90 anos, o que o senhor faz? Toma muito remédio? Falou, não. Remédio é bom para vender, mas não é para tomar, não. Aí disse que o pai desse rapaz falou, Pô, pai, não pai, faz você isso. tá louco? Eu falei, mas perguntaram por que eu vivi até os 90. E é isso mesmo, né? Então a gente tem que prevenir as doenças, né? E quando estiver doente, realmente tratar. E a melhor maneira é não indo ao pronto-socorro, é fazendo essa medicina preventiva. Muito e obrigado bem. mais Imagina. uma vez ao meu amigo Obrigada Rogério a aí, Imagina. que sempre anima nossas manhãs, né? Com Faz a gente certeza. sorrir e gargalhar às 6 horas da manhã. É às verdade, 7 eu horas pego a da manhã. estrada. Vale a o que pena. é legal, Vale a eu pena. passo até o túnel, tá pegando ainda 107,7. Depois que some, ai, que pena, acabou. De ponta a ponta. Gente, olha, obrigado aí, 8 e 1 já, né? Fica aqui o convite para amanhã, programa Sem Pauta também especial. Amanhã vamos falar de outro assunto aqui que o brasileiro gosta, né? Futebol. Estará conosco aqui o presidente do Cruzeiro, diretamente de Belo Horizonte. Que legal. Vai vir aqui o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos, né? Tem Santos no nome, por isso que a gente liberou aí a presença dele aqui amanhã. E ele vai falar da experiência dele, né? Junto com o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Nazário, que eles estão tocando agora o Clube Empresa, né? O Cruzeiro virou uma empresa, né? E a gente vai querer entender um pouquinho mais, né? Aliás, eu como santista falo aqui, né? É a salvação do nosso peixe, né? Olha lá, né? É a salvação do nosso peixe, como
a grande maioria dos clubes de futebol. Então fica aqui amanhã Sérgio Santos aqui conosco aqui para falar de futebol. Quero agradecer demais aqui a participação de todos. Quero também aqui passar aqui, não deixe aí de comentar, de estar lá no Instagram do Pode Saúde, tá? Tá lá o Pode Ser Saúde. Você entra lá, você pode ir lá deixar a sua mensagem, seu recadinho, lá ver todos os conteúdos que são gerados lá no Instagram do Pode Ser Saúde. Não deixe lá de conferir, tá certo? Thiago Paz, brigadão aí até o meio-dia. Antes, às 11 com Zé Torquato. No ZR News. Muito bem. A todos, muito obrigado. Fiquem todos... Você ouviu na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento... Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. Lide Litoral Paulista. TOTUS, a empresa que acredita no Litoral Paulista. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar.